Capítulo 2. Das normas de celebração, acompanhamento e prestação de contas. Artigo 2º. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse. Inciso 1º. Com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cujos valores sejam inferiores aos definidos no ato conjunto previsto no artigo 18. Inciso 2º. Com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 2º grau, Inciso 3º. Entre órgãos e entidades da administração pública federal, caso em que o deverá ser observado o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 3º. Inciso 4º. Com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido, durante os últimos 3 anos, atividades referentes à matéria objeto do convênio ou contrato de repasse, Inciso 5º. Com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas. Alínea A. Omissão no dever de prestar contas. Alínea B. Descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria. Alínea C. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos. Alínea D. Ocorrência de dano ao erário, ou. Alínea E. Prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria. Inciso 6º. Cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos chefes do Poder Executivo dos entes federativos. Parágrafo único. Para fins de alcance do limite estabelecido no inciso I do caput, é permitido. Inciso 1º. Consorciamento entre os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e municípios, Inciso 2º. Celebração de convênios ou contratos de repasse com objeto que englobe vários programas e ações federais a serem executados de forma descentralizada, devendo o objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os recursos federais. Artigo 3º. As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos ou entidades da administração pública federal deverão realizar cadastro no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, SICOM, conforme normas do órgão central do sistema. Parágrafo 1º. O cadastramento de que trata o caput poderá ser realizado em qualquer terminal de acesso à internet e permitirá o acesso ao SICOM. Parágrafo 2º. No cadastramento serão exigidos, pelo menos. Inciso 1º. Cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. Inciso 2º. Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com cadastro de pessoas físicas. CPF. 3. Inciso 8º. Revogados. Parágrafo 3º e parágrafo 4º. Revogados. Artigo 3º-A. Revogado. Artigo 4º. O celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de chamamento público a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste. Parágrafo 1º. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, inclusive ao seu resultado, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade concedente,
bem como no portal dos convênios. Parágrafo 2º. O ministro de Estado ou dirigente máximo da entidade da administração pública federal poderá, mediante decisão fundamentada, excepcionar a exigência prevista no caput nas seguintes situações. Inciso 1º. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada situação que demande a realização ou manutenção de convênio ou contrato de repasse pelo prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação da vigência do instrumento. Inciso 2º. Para a realização de programas de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer sua segurança, ou. Inciso 3º. Nos casos em que o projeto, atividade ou serviço objeto do convênio ou contrato de repasse já seja realizado adequadamente mediante parceria com a mesma entidade há pelo menos 5 anos e cujas respectivas prestações de contas tenham sido devidamente aprovadas. Artigo 5º. O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando a aferição da qualificação técnica e capacidade operacional do conveniente para a gestão do convênio. Artigo 6º. Constitui cláusula necessária em qualquer convênio ou contrato de repasse celebrado pela União e suas entidades. Inciso 1º. A indicação da forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente, é. Inciso 2º. A vedação para o conveniente de estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. Parágrafo único. A forma de acompanhamento prevista no inciso I do caput deverá ser suficiente para garantir a plena execução física do objeto. Artigo 6º-A. Os convênios ou contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos deverão ser assinados pelo ministro de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade da administração pública federal concedente. Parágrafo 1º. O ministro de Estado e o dirigente máximo da entidade da administração pública federal não poderão delegar a competência prevista no caput. Parágrafo 2º. As autoridades de que trata o caput são responsáveis por: Inciso 1º. Decidir sobre a aprovação da prestação de contas, é. Inciso 2º. Suspender ou cancelar o registro de inadimplência nos sistemas da administração pública federal. Parágrafo 3º. A competência prevista no parágrafo 2º poderá ser delegada a autoridades diretamente subordinadas àquelas a que se refere o parágrafo 1º, vedada a subdelegação. Artigo 6º-B. Para a celebração de convênio ou de contrato de repasse, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar: Inciso 1º. Declaração do dirigente da entidade. Alínea A. Acerca da não existência de dívida com o poder público e quanto à sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito, é. Alínea B. Acerca do não enquadramento dos dirigentes relacionados no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º na vedação prevista no inciso 2 do caput do artigo 2º. Inciso 2º. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Inciso 3º. Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual, distrital e municipal e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma da lei. Inciso 4º. Comprovante do exercício, nos últimos 3 anos, pela entidade privada sem fins lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do convênio ou do contrato de repasse que pretenda celebrar com órgãos e entidades da administração pública federal. Inciso 5º. Declaração de que a entidade não consta de cadastros impeditivos de receber recursos públicos, é. Inciso 6º.
Declaração de que a entidade não se enquadra como clube recreativo, associação de servidores ou congênere. Parágrafo 1º. Verificada a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado, o convênio ou contrato de repasse deverá ser imediatamente denunciado pelo concedente ou contratado. Parágrafo 2º. A análise e a aprovação do requisito constante do inciso 4 do caput deverá ser realizada pelo órgão ou pela entidade da administração pública federal concedente ou contratante. Artigo 7º. A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e poderá ser atendida da seguinte forma. Inciso 1º. Por meio de recursos financeiros, pelos órgãos ou entidades públicas, observados os limites e percentuais estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, é. Inciso 2º. Por meio de recursos financeiros e de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis, pelas entidades privadas sem fins lucrativos. Parágrafo 1º. Quando financeira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, ou depositada nos cofres da União, na hipótese de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF. Parágrafo 2º. Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida. Artigo 8º. A execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra será feita por meio de contrato de repasse, salvo quando o concedente dispuser de estrutura para acompanhar a execução do convênio. Parágrafo único. Caso a instituição ou agente financeiro público federal não detenha capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos, figurará, no contrato de repasse, na qualidade de interveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado acompanhamento. Artigo 9º. No ato de celebração do convênio ou contrato de repasse, o concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício e efetuar, no caso de convênio ou contrato de repasse com vigência plurianual, o registro no CEF, em conta contábil específica, dos valores programados para cada exercício subsequente. Parágrafo único. O registro a que se refere o caput acarretará a obrigatoriedade de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução do convênio. Artigo 10. As transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios serão feitas exclusivamente por intermédio de instituição financeira oficial, federal ou estadual, e, no caso de contratos de repasse, exclusivamente por instituição financeira federal. Parágrafo 1º. Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previsto no caput, estão sujeitos à identificação do beneficiário final e obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação, pelo banco, do beneficiário do pagamento, poderão ser realizados pagamentos a beneficiários finais pessoas físicas que não possuam conta bancária, observados os limites fixados na forma do artigo 18. Parágrafo 3º. Toda movimentação de recursos de que trata este artigo, por parte dos convenientes, executores e instituições financeiras autorizadas, será realizada observando-se os seguintes preceitos. Inciso 1º. Movimentação mediante conta bancária específica para cada instrumento de transferência, convênio ou contrato de repasse. Inciso 2º. Pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento, por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo o conveniente ou contratado identificar o destinatário da despesa, por meio do registro dos dados no SICOM. Inciso 3º.
Transferência das informações mencionadas no inciso ao CEAFI e ao portal de convênios, em meio magnético, conforme normas expedidas na forma do artigo 18. Parágrafo 4º. Os recursos de convênio, enquanto não utilizados, serão aplicados conforme disposto no artigo 116, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 5º. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo 4º serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, observado o parágrafo único do artigo 12. Parágrafo 6º. A prestação de contas no âmbito dos convênios e contratos de repasse observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos no ato conjunto de que trata o caput do artigo 18. Parágrafo 7º. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser registrada pelo concedente no SICOM. Parágrafo 8º. O prazo para análise da prestação de contas e a manifestação conclusiva pelo concedente será de 1 ano, prorrogável no máximo por igual período, desde que devidamente justificado. Parágrafo 9º. Constatada a irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de contas e na comprovação de resultados, a Administração Pública Federal poderá, a seu critério, conceder prazo de até 45 dias para o conveniente sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. Parágrafo 10º. A análise da prestação de contas pelo concedente poderá resultar em: inciso 1º. Aprovação. Inciso 2º. Aprovação com ressalvas, quando evidenciada a impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário, ou. Inciso 3º. Rejeição com a determinação da imediata instauração de tomada de contas especial. Parágrafo 1º. A contagem do prazo de que trata o parágrafo 8º inicia-se no dia da apresentação da prestação de contas. Parágrafo 2º. Fim do prazo de que trata o parágrafo 8º, considerado o período de suspensão referido no parágrafo 9º, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pelo concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato. Parágrafo 3º. Nos casos de contratos de repasse, a instituição financeira oficial federal poderá atuar como mandatária da União para execução e fiscalização desses contratos. Artigo 11. Para efeito do disposto no artigo 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União transferidos a entidades privadas sem fins lucrativos deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do contrato. Artigo 11-A. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, poderão ser realizadas despesas administrativas, com recursos transferidos pela União, até o limite fixado pelo órgão público, desde que: inciso 1º. Estejam previstas no programa de trabalho. Inciso 2º. Não ultrapassem 15% do valor do objeto, Inciso 3º. Sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. Parágrafo 1º. Consideram-se despesas administrativas as despesas com internet, transporte, aluguel, telefone, luz, água e outras similares. Parágrafo 2º.
Quando a despesa administrativa for paga com recursos do convênio ou do contrato de repasse e de outras fontes, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 11b. Nos convênios e contratos de repasse firmados com entidades privadas sem fins lucrativos, é permitida a remuneração da equipe dimensionada no programa de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade, podendo contemplar despesas com pagamentos de tributos, FGTS, férias e 13º salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores. Inciso 1º. Correspondam às atividades previstas e aprovadas no programa de trabalho. Inciso 2º. Correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada. Inciso 3º. Sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a entidade privada sem fins lucrativos. Inciso 4º. Observem, em seu valor bruto e individual, 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal, Inciso 5º. Sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 1º. A seleção e contratação, pela entidade privada sem fins lucrativos, de equipe envolvida na execução do convênio ou contrato de repasse observará a realização de processo seletivo prévio, observadas a publicidade e a impessoalidade. Parágrafo 2º. A despesa com equipe observará os limites percentuais máximos a serem estabelecidos no edital de chamamento público. Parágrafo 3º. A entidade privada sem fins lucrativos deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 4º. Não poderão ser contratadas com recursos do convênio ou contrato de repasse as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime. Inciso 1º. Contra a administração pública ou patrimônio público. Inciso 2º. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, ou. Inciso 3º. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 5º. A inadimplência da entidade privada sem fins lucrativos em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do convênio ou contrato de repasse. Parágrafo 6º. Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga proporcionalmente com recursos do convênio ou contrato de repasse, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. Artigo 12. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 12-A. A celebração de termo de execução descentralizada atenderá à execução da descrição da ação orçamentária prevista no programa de trabalho e poderá ter as seguintes finalidades. Inciso 1º. Execução de programas,
projetos e atividades de interesse recíproco, em regime de mútua colaboração. Inciso 2º. Realização de atividades específicas pela unidade descentralizada em benefício da unidade descentralizadora dos recursos. Inciso 3º. Execução de ações que se encontram organizadas em sistema e que são coordenadas e supervisionadas por um órgão central, ou. Inciso 4º. Ressarcimento de despesas. Parágrafo 1º. O celebração de termo de execução descentralizada nas hipóteses dos incisos I a 3 do caput configura a delegação de competência para a unidade descentralizada promover a execução de programas, atividades ou ações previstas no orçamento da unidade descentralizadora. Parágrafo 2º. Para os casos de ressarcimento de despesas entre órgãos ou entidades da administração pública federal, poderá ser dispensada a formalização de termo de execução descentralizada. Parágrafo 3º. É dispensada a formalização de termo de execução descentralizada nos processos de aquisição e contratação de bens e serviços em que a execução contratual for centralizada por meio da Central de Compras da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, sendo a sua operação definida por ato do secretário de Gestão. Artigo 12b. O termo de execução descentralizada observará o disposto no Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, e sua aplicação poderá ser disciplinada suplementarmente pelo ato conjunto previsto no artigo 18.